A seca que atinge Sergipe é uma das piores dos últimos tempos. São 22 municípios em estado de emergência e os órgãos estão numa luta incessante para promover ações que amenizem esses fatores que vêm principalmente da estiagem. Quem está aqui com a gente hoje é o Superintendente de Recursos Hídricos da SEMAR, o Ailton Rocha. Ailton, então assim, nos últimos tempos vocês começaram a utilizar de monitores para identificar os estágios da seca. E são estágios que atingem todo o estado. Até Aracaju mesmo se enquadra em um cenário de seca, né? Isso explica um pouquinho para a gente isso aí. Exatamente. Desde 2010 que a região Nordeste vem sofrendo com a seca, com ocorrências de chuva abaixo da média. E isso se agravou em 2015 e 2016. E aí os estados do Nordeste, capitaneado aí pelo estado do Ceará, Pernambuco e da Bahia, e do qual Sergipe se inseriu nesse debate, e espelhado no exemplo norte-americano e australiano, construímos uma ferramenta denominada monitor de secas, para monitorar a gravidade da situação. E a partir desse mapa, o gestor público pode planejar-se melhor para conviver com a seca. E esse planejamento vai desde ações preventivas a ações mitigatórias. As mitigatórias, que é o que vem ocorrendo neste momento, né, porque a maior parte das reservas hídricas que nós temos está secas ou secando, então o gestor público tem que entrar com uma política, e aí o governo do estado de Sergipe tem feito um esforço muito grande nesse sentido, através da SEMAR, da Cohidro, da Indagro, da Secretaria da Agricultura, da DESO, da Defesa Civil, e os órgãos federais também, como o DENOX, Embrapa, Codevasf, porque todos têm que estar irmanados nisso, buscando alternativas de convivência com essa fase crítica da seca, né? Que é garantir o alimento para consumo animal e também água, não só para consumo humano, como também para os animais. E esse processo está sendo feito em algumas localidades com carro-pipa, né? E aí os carro-pipas têm passado nessas comunidades mais dispersas para, inclusive, reabastecer as cisternas, que com a longa estiagem também já secaram, então o carro-pipa passa reabastecendo a cisterna, reabastecendo as casas. E também temos um programa que é coordenado pela SEMAR, que é o Água Doce. E algumas comunidades localizadas no semiárido sergipano, a partir de poços, está sendo dessalinizada essa água, através de um processo de dessalinização, e servindo água potável a essas populações. São 33 sistemas que estão sendo instalados. De forma que está se fazendo um esforço muito grande para que a gente possa conviver com esse fenômeno natural, que é essa seca prolongada, e mitigar essas ações. Agora, essa parte mais avermelhada do mapa, que o internauta está vendo aí, ela significa seca excepcional, que é a área mais crítica do estado, ou seja, há algumas características, por exemplo, até a própria escassez de água para o consumo animal e até humano, né? Quais são as outras características dessa área mais crítica, que a gente sabe que tem municípios aqui em Sergipe que já está passando por essa situação? O monitor, ele mostra pela diferença de tonalidade das cores, como vocês podem perceber, quanto a cor é mais forte, maior a gravidade da situação. Então, o que acontece? Nessas localidades onde a cor é mais forte, já se percebe que houve frustração de safra, que é uma dificuldade de garantir alimento para alimentação animal, que é uma dificuldade de garantir água para a população que vive em comunidades dispersas. Em Sergipe, a gente tem o conforto de que as sedes urbanas, com algumas pequenas exceções, não passa por problema de racionamento, de fornecimento de água, mas ela sinaliza justamente as áreas mais críticas para que a ação seja mais frequente e mais permanente. Ailton, há estudos também que apontam que perfurações, até no próprio solo do sertão, haveria de se encontrar água. Esses estudos vocês levam em consideração? O que acontece? É realmente verdade que há água no solo do sertão que pode se retirar para o consumo? Olha, veja, nós temos aqui um dado que é o Rio São Francisco, apesar de estar passando também por problemas muito graves, mas é uma fonte de água segura, né?
No semiárido nosso, com relação à água subterrânea, o que prevalece é o cristalino. E no cristalino, você se depara com dois tipos de problema, que é água em pequena quantidade e de baixa qualidade, porque normalmente são águas salobras ou salinas. Então, você pode usar poços no cristalino para consumo animal. Quando é para consumo humano, você tem que entrar com um processo de dessalização, porque é tão elevado o teor de sais que você não pode fornecer água para a população com o teor de sais que se encontra nesses aquíferos. Então, entra com o processo de dessalização. Mas, na verdade, assim, onde se tem água, se procura explorar, se procura produzir para poder garantir o abastecimento, seja ele para consumo humano ou consumo animal. Ok. Por como explicar também municípios que estão ali à margem do Rio São Francisco e mesmo assim estão enquadrados nesse cenário de seca? Por que essa área também sofre, mesmo tendo uma bacia hidrográfica tão grande ali? Exatamente. Isso é um problema estrutural, né? Na verdade, não basta ter a água, é preciso que tenha acesso à água. Para isso, é necessário que se tenha um sistema que permita que essas pessoas recebam essa água potável em casa, tratada, e também que ela possa estar disponibilizada para os animais. Então, não só com relação ao Rio São Francisco, como você falou, mas também com relação a barragens, açudes, enfim, toda a infraestrutura aí de adutoras que permitam que a população possa ter acesso a essa água e não sofra dessa consequência, você ter a água próxima e dela não se beneficiar, que às vezes, em alguns casos, acontece. Ok. Tá, Ailton, esse ano a gente viu muitos sertanejos, esses pequenos produtores perder safras imensas por causa dessa seca. Qual o tipo de apoio que essas pessoas podem achar junto aos órgãos do Estado? Olha, o governo do Estado, como eu falei, ele tem empreendido um esforço muito grande para mitigar todos esses problemas advindos da seca, que são muitos. Na verdade, a gente está com uma seca, como você bem frisou, uma das mais longas que se tem registro histórico. Ou seja, nós estamos convivendo com 6 anos de seca, né? E que se agravou, então a situação é uma situação muito difícil, nós reconhecemos. Mas, assim, tanto a população como o governo do Estado, a população tem dado uma parcela muito valiosa de contribuição, porque estão se solidarizando, né? Há um processo de solidariedade entre eles, isso é muito, muito relevante, para que a gente possa vencer essas dificuldades e esperar que esse ano seja um ano mais chuvoso para que volte a uma situação de regularidade. Okay. Ailton, a gente agradece a participação, aproveitamos para desejar boa sorte e esperar que seja um ano melhor, principalmente para o sertanejo, que está sofrendo bastante com essa situação. É o que nós esperamos. Nós tivemos uma influência aí muito forte do El Niño, né? E que causou essa seca prolongada. Agora, há a presença da Laninha, que significa chuvas para a região, apesar que ela veio com pouca intensidade, mas os meteorologistas sinalizam que já está ocorrendo aquecimento nas águas do Atlântico, que também é um dos fatores que influencia nas chuvas aqui para o nosso estado. Então, o que a gente espera é que essas variáveis aconteçam para que a gente possa ter um ano, uma situação melhor em termos de chuva do que os dos anos anteriores.